Você já parou para se perguntar o porquê que você não consegue realizar os seus sonhos? Nesse vídeo de hoje eu vou explicar o que tá por trás, né? Na questão emocional, na questão do subconsciente, para que você conquiste todos os seus sonhos. Eu sou a Pauline Hipólito do Vida com Essência, sou terapeuta vibracional e hoje estou aqui para falar sobre cocriação, realização de sonhos, metas, objetivos. E para começo de conversa, o que é cocriação? Cocriação é quando a gente se alinha à fonte e começa a cocriar, né? Quem é Theta Healer, né? Como eu, a gente sobe em onda teta e começa a cocriar. Quando a gente está imaginando, né, uma vida diferente daquela que a gente leva, a gente já está cocriando. E às vezes a gente não consegue cocriar uma nova realidade se a gente tem determinadas crenças limitantes de que se eu for bem sucedido, as pessoas vão se aproveitar de mim. Se eu for rico, eu vou deixar minha família de lado. Se eu for uma pessoa muito bem sucedida no meu trabalho, eu não vou ter tempo para os meus filhos. Então, essas crenças, elas ficam atrás, sabotando o nosso crescimento e a realização dos nossos sonhos. Por isso que é tão fundamental para que a gente mude o nosso paradigma, que a gente faça um trabalho de limpeza dessas crenças limitantes, e tudo começa com a tomada de consciência, né? E quando eu falo tudo isso serve para mim também, porque eu também estou em processo, todos nós estamos aqui em evolução. E quando eu me dou conta de padrões de comportamento, eu estou observando os meus programas subconscientes, inconscientes que estão ali. É como se fosse um grande computador, né? E ele tá funcionando, aquilo tá rodando sem nem a gente se dar conta, né? É mais ou menos que nem a respiração, a gente não se lembra de respirar, a gente respira, né? Mas quando a gente se lembra, né, que estamos respirando, que estamos vivos, a gente toma consciência da nossa respiração. E a mesma coisa acontece com os programas que estão rodando na nossa cabeça. Então, quando a gente fala de crença limitante, é muito necessário que a gente fale que comportamentos que a gente aprendeu, crenças limitantes que a gente aprendeu quando a gente era criança, crenças que a gente aprendeu dos nossos educadores, coisas que a gente aprendeu quando a gente era adolescente, isso tudo tem um peso muito grande na nossa programação mental. Então, quando eu começo a limpar e tirar esses lixos emocionais, algo que eu falo muito aqui no canal, a vida vai ficando mais leve, né? Então, se eu antes não conseguia cocriar a casa, né, dos meus sonhos, agora eu estou abrindo espaço para que aquilo aconteça, né? Então, como que a gente faz isso? Eu trabalho com Theta Healing, que faz a remoção dessas crenças, trabalho com outras técnicas de cura energética também, né? O ato de simplesmente a pessoa se dar conta, né, que o terapeuta vai fazendo aquele trabalho de condução sem dar as respostas prontas, mas que a pessoa dá aquele insight e, nossa, é isso, né? Então, e eu me coloco muito, né, nesse trabalho, porque eu acho que todos nós temos isso, né? Se a gente quer ter uma vida mais alinhada, com propósito, né, levando em consideração que todos nós temos uma missão aqui nesse planetinha, é fundamental que a gente faça um trabalho de remoção de crenças limitantes. E para isso existem muitos livros, existe muito recurso também para quem não tem, né, recurso para fazer uma sessão de terapia ou para fazer um acompanhamento terapêutico. Eu sugiro muito o livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, se eu não me engano, da professora Carol Dweck, que ela é PhD em psicologia, e ela fala por que algumas pessoas têm sucesso e outras não conseguem. E ela explica como é que é construído o nosso mindset. Então, se a gente leva em consideração que mindset nada mais é do que a nossa configuração mental. Então, a partir do momento que que eu tenho um mindset fixo, que eu acho que a minha inteligência é somente medida pelo meu QI,
eu não tenho opção de crescimento. Ela fala muito dos alunos que se sentem desafiados, né? Nos estudos dela, né? Daqueles alunos que se sentem desafiados e outros que se sentem desestimulados, às vezes, por tirar uma nota baixa, por levar uma advertência, né? Alguns se sentem desafiados e são esses que têm um mindset de crescimento, que ele está num processo também de evolução, né? De expansão. E quando a gente fala de crença limitante, é como se fosse pequenas travinhas, né? Os emaranhados que a gente chama, que vão bloqueando o fluxo da nossa vida. Então, se eu tenho muitos problemas financeiros, se eu tenho muitas questões de relacionamento, se eu tenho, vamos supor, questões no trabalho, na família, isso são bons indicativos, né, de quais crenças limitantes a gente pode trabalhar. E eu acho que, do ponto de vista de terapeuta, as pessoas não têm noção do potencial ilimitado que elas têm, né? E às vezes assim, né, pequenininho, mas que tem um potencial gigante, né, de crescimento. E isso a gente não fala só de ego, né, porque o ego tá sempre querendo mais, ele tá sempre querendo alguma coisa, mas que a gente tem um potencial ilimitado dentro da gente, que a gente pode ser aquilo que a gente quiser, né, desde que eu limpe isso, desde que eu remova as minhas crenças, desde que eu me trabalhe, que eu expanda a minha consciência. Então, para que a gente realize os nossos sonhos, é fundamental fazer um trabalho de crenças limitantes, um trabalho de terapia, né? De autoconhecimento todos os dias e perceber sempre que surge, né, uma crença. Por que eu penso assim? Essa é a única forma que existe de eu fazer determinada coisa. Eu preciso ser exatamente assim todo o tempo, porque a maioria das crenças, elas estão ali, elas serviram durante um tempo, mas elas ficam registradas, rodando, até que a gente tome conta e diga, não, isso aqui foi útil em algum momento, mas agora já não é mais. Então, vamos limpar e ressignificar essas crenças. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dá um joinha, curte, compartilha, se inscreve, né? Faz tudo aí que você julgar e me deem feedback, sugiram temas, tô aqui super receptiva, tá bom? Um beijo, até a próxima, namastê!